Então vamos lá. Tudo ok, pessoal? Reenergizados, esquentados, cafezinho, chá, beleza? Então vamos aí dar continuidade à segunda parte da nossa primeira aula. Bom, terminei falando que os três pilares são jurisdição, ação e processo. Jurisdição é o poder e dever do Estado em dizer o direito. Vamos então falar um pouquinho sobre a ação. A ação, que pela própria terminologia, nós temos uma boa noção do que ela seja. Eu vou acionar alguém na justiça, eu vou te acionar, eu vou exercer o meu direito de ação. Então, a ação nada mais é do que um direito constitucionalmente previsto. É o direito de provocar o Estado para que seja resolvida aquela lide, aquele conflito de interesse. Então, a ação nada mais é do que um direito que a parte tem, direito constitucionalmente previsto de provocar o Estado para a resolução de um conflito de interesse. E a ação, ela tem algumas características, não sei se vier ao caso aqui comentarmos, mas quem quiser marcar, que já era assim e continua sendo, não teve nenhuma alteração, que a ação é um direito público, subjetivo, autônomo e abstrato. Então, público, subjetivo, autônomo e abstrato. Então, direito público, subjetivo, autônomo e abstrato. Quase todos os autoexplicativos, o que vocês poderiam ficar um pouquinho na dúvida, é o que significa dizer que o direito de ação é um direito abstrato. Então lembrem que o direito de ação ele é abstrato, ou seja, ele não é concreto. Por quê? Porque o direito de ação independe do resultado favorável da demanda. O direito de ação independe da sentença de procedência. Teve toda aquela polêmica, para quem gosta de estudar história, evolução do direito processual, polêmica de Winshire e Mitter lá no passado, se a ação era um direito concreto, se era um direito abstrato, venceu a teoria abstrativista. O direito de ação é um direito abstrato, porque eu posso muito bem exercer o meu direito de ação com todas as garantias inerentes ao devido processo, sem ter o direito material alegado. Eu não terei o meu direito de ação somente nos casos em que a sentença for de procedência. Eu não tinha o direito material que eu pensava ter, que eu aleguei ter. Pois é, mas mesmo assim o meu direito de ação ele foi respeitado. Ok? Então, por isso que o direito de ação é um direito abstrato, não é um direito concreto, porque independe do resultado favorável da demanda. Pois bem, quais são os elementos da ação? A ação é composta dos seguintes elementos. Então, para você enxergar essa visualização que se faz ao judiciário, você tem os três elementos da ação. As partes, causa de pedir, causa de pedir e pedido. São os três elementos da ação. É quando eu dou aula para o pessoal aí no começo, falo, lembra daquelas três perguntinhas, quem, por quê e o quê? Quem são as partes, por quê é a causa de pedir e o que você quer é o pedido. Quem são as partes no processo civil? As partes da demanda são autor e réu. Quem pede contra quem se pede. Causa de pedir, o nosso ordenamento adotou a teoria alemã da teoria da substanciação, teoria da substancialização, em que nós temos a causa de pedir remota e a causa de pedir próxima. Continua existindo isso. Teoria, para quem quiser marcar uma teoria da substanciação. De substância. Substanciação, alguns chamam de substancialização. Que na verdade seria o quê? Causa de pedir próxima e remota. Você deve narrar ao juiz os fundamentos de fato, mais os fundamentos jurídicos, os fundamentos de direito. Que geralmente petição de civilista é assim, dos fatos, do direito. Essa é a causa de pedir. A fundamentação fática e a fundamentação jurídica. O porquê a tua pretensão merece prosperar. Lembrando, doutores, que fundamentação jurídica não se confunde com fundamentação legal. O juiz é obrigado a conhecer lei federal. Fundamentação jurídica, por exemplo, é falar assim, olha, aquela pessoa bateu no meu carro.
Então, causa de pedir remota, os fatos. Narrar em que dia que aconteceu, como que aconteceu o acidente, os teus fatos. O teu direito, tua causa de pedir próxima. Olha, excelência, todo aquele que causa um dano deve indenizar. A indenização deve ser medida pela extensão do dano, que foi tanto, tanto e tanto. Isso é o porquê a tua pretensão merece prosperar pelo ordenamento. Mas não preciso falar para o juiz conforme artigo 927 do Código Civil. Segundo o artigo 944 do Código Civil, a indenização se mede pela extensão do dano. Não. Artigo de lei federal, o juiz é obrigado a conhecer. Eu devo mencionar o porquê a minha pretensão merece prosperar. Tendo em vista que o nosso ordenamento dá muito valor para os fatos, a causa de pedir ela é complexa, formada pelos fatos mais fundamentos jurídicos. O que eu só peço, muitas vezes, tomem cuidado, porque dependendo do doutrinador, eles invertem. Alguns entendem que causa de pedir remota seriam os fatos. Outros entendem que causa de pedir remota seria a fundamentação jurídica. E alguns invertem. Até porque é uma questão meramente acadêmica. Tentem pensar comigo aqui, olha, o que está mais perto e o que está mais longe do julgador? O que está mais perto dele, os fatos ou o direito? Sei lá o que está mais perto, né? Sei que tem que ter os dois, fatos e direito. Ah, não, mas está mais perto dele o direito, o fato é mais longe. Não, o fato está pertinho, o direito se extrai da norma. Ah, pelo amor de Deus, academia pura, não leva a nada, né? Então, em banca de concurso também, dificilmente eles perguntam qual é uma, qual é outra, porque tem cachorro grande para cada lado. Se joga lá no stj.jus.br, jurisprudência, cada ministro fala uma coisa, então não se preocupem. Tem que ter as duas, fatos e fundamentação jurídica. São requisitos da petição inicial, inclusive. Bom, pedido. Pedido também se divide. Nós temos o pedido imediato e temos o pedido mediato. O imediato, ele tem natureza processual. Natureza processual. Mediato, M, aqui não tem como errar, vem de M também, natureza material, que é o bem da vida perseguido. Então, pedido imediato tem natureza processual, pedido mediato, natureza de direito material. Tem uma macetinha que eu falo para meus alunos que é o seguinte: pedido imediato é aquilo que você pede para o juiz, a conduta do juiz. Pedido mediato é aquilo que você quer da parte contrária, que você quer do réu. Então, por exemplo, pedido imediato, o que você quer que o juiz faça? Que tipo de ação que é tua? Que tipo de sentença que é tua? É uma sentença declaratória? É uma sentença constitutiva? É uma sentença condenatória? Como assim, professor? Eu quero que o juiz declare algo. Eu quero que o juiz declare que eu sou o proprietário pela usucapião. Basta ele declarar isso. Não, eu quero que ele crie uma relação jurídica, uma sentença constitutiva, numa adoção, por exemplo. Não adianta ele declarar que eu tenho direito a adotar. Eu quero que ele crie uma nova relação jurídica. Ele agora é meu filho adotivo. Adoção constitutiva. Eu quero uma constitutiva negativa, também chamada de desconstitutiva. Eu quero um divórcio. Não basta declarar que eu posso me divorciar, eu quero que acabe com esse vínculo. Então, eu quero uma sentença desconstitutiva. Eu quero que condene o réu a algo, a pagar, a fazer, não fazer, entregar, uma sentença condenatória. Pedido processual. O que eu quero do juiz que ele faça? Pedido imediato que eu quero da parte. Pode ser um bem móvel, um bem imóvel, alimentos, direito ao nome, propriedade intelectual, não é? Pode ser qualquer coisa, dinheiro. É isso aqui que eu quero. O que eu vou ganhar com esse processo no mundo do direito material? No bem da vida. Qual que é o bem da vida que eu estou perseguindo? Eu quero que o juiz condene a me pagar, quero dinheiro. Quero que me condene a entregar aquele bem móvel, Então, pedido imediato. Importantíssimo que vocês saibam quais são os elementos da ação. Não só para visualizar esse direito público, subjetivo, autônomo e abstrato de provocar o Estado, para resolver o conflito. Não só para você poder enxergar, tem que ter as partes, causa de pedido e pedido. Concurseiros de plantão, eles perguntam, são elementos da ação, às vezes assim mesmo, partes, causa de pedido e pedido. Mas vocês precisam saber quais são os elementos da ação, por quê? Porque lá na frente, vocês vão ouvir algo chamado litispendência. Se você não souber quais são os elementos da ação, você vai patinar em litispendência. Porque o que é litispendência? Litis vem de lide. Pendência vem de pendente, está pendente. Litispendente. Litispendente, já tem uma lide pendente.
já tem uma ação idêntica a essa em andamento. E como que eu sei que uma ação é idêntica a outra? Uma ação será idêntica a outra quando ela tiver os mesmos elementos. Essa lide já está pendente, então eu vou extinguir o processo sem resolver o mérito. Será resolvido lá naquela primeira que foi ajuizada. Litispendência. A lide já está pendente. Por isso que alguns ministros falam, para que haja litispendência é importante a existência da tríplice identidade. Não basta que nós tenhamos 2 elementos da ação igual. Se um for diferente, já não é litispendência. Tem que ter a tríplice identidade. Os 3 elementos idênticos, a ação será idêntica. Então isso não mudou. Só continua aqui essa situação de elementos e não tem nada regulamentado. Isso é doutrina. O que mudou vem agora. Sobre o tema condições da ação. Condições da ação. Aqui sim nós tivemos a alteração. Olha só, o tema sobre condições da ação, marque um conceito aí antes. As condições da ação são requisitos mínimos, indispensáveis ao regular exercício do direito de ação. São requisitos mínimos, indispensáveis ao regular exercício do direito de ação. Alguns doutrinadores até colocam assim: as condições são requisitos para se ter direito a uma sentença de mérito. Coloquem isso também. São requisitos para se ter direito a uma sentença de mérito. Ou seja, requisitos para se ter direito a uma sentença de mérito. Se você não preencher as condições da ação, se você não preencher esses requisitos mínimos, significa que você não tem nem condição de acionar o Estado. Mas o que significa isso, já que o Estado tem que me dar uma resposta? Significa que a resposta não será de mérito. Significa que se você não preencher as condições da ação, o juiz não está nem aí para o mérito da tua demanda. Ele vai extinguir a tua demanda por um detalhe processual, porque você não preencheu o requisito mínimo para poder acionar o Estado. Ok? Então, requisito para ter direito a uma sentença de mérito. Essa que é a ideia. Tudo bem que ganhou a tese abstrativista. O direito de ação ele é abstrato. Eu não preciso ter o direito material. Agora, nunca marque uma alternativa, por exemplo, que diga que o direito de ação é completamente desvinculado ao direito material. Claro que não. Eu preciso muitas vezes saber o direito material porque isso pode mudar alguma coisa na minha questão processual. Então eu não preciso ter o direito alegado, mas não vou dizer que ele é completamente desvinculado. Então são requisitos para ter direito a uma sentença de mérito. Pois bem, por exemplo, só para que vocês enxerguem e visualizem isso, uma das condições da ação é justamente a legitimidade de parte. Se a parte for ilegítima, ela não preencheu uma condição mínima, um requisito mínimo para provocar o Estado. Ou seja, o Estado vai te dar uma resposta, mas ele vai extinguir o processo sem resolver o mérito. Por exemplo, imagine agora que ele está ficando aqui cansado dessa aula, não está mais me suportando, levanta e me dá uma porrada. Ah, não gostei da aula, pá, vou pegar meu dinheiro de volta. E desce. Uma porrada e sai. Ela fica extremamente chateada com a atitude dele. Ela vai e ajuiza uma demanda no judiciário para que ele me indenize. Ela, autora, ele réu, porque bateu no professor dela, na frente dela. Que sacanagem foi essa? Pague o professor por danos morais. O que o juiz vai fazer com esse processo? Amigo, me desculpe, quem é você? Aluna? Não, sai daqui. Você é parte ilegítima. Eu não estou nem aí pro mérito. Não estou nem aí para a porrada que ele deu. Claro que é ridículo o que ele fez, mas não estou nem aí. Eu vou extinguir esse processo sem resolver o mérito. O teu professor, se quiser, que ajuize a demanda. Lá o mérito será resolvido, se ele tem ou não razão em receber alguma indenização. Então pronto. Condição da ação é requisito para ter direito a uma sentença de mérito. E qual é o nome que nós damos para a ausência de condição de ação? Carência de ação. O autor é carecedor do direito de ação. Carência de ação. Então, de novo, se o processo for extinto por carência de ação,
Significa que ele foi extinto sem resolução do mérito. Porque você não preencheu um requisito mínimo para o regular exercício, para ter direito a uma decisão de mérito, uma resposta de mérito. Pronto, isso continua. Se bem que há os doutrinadores, salvo engano, o professor Fred Dias está nessa corrente, que é respeitadíssimo, e muitas ideias desse jurista baiano foram adotadas pelo novo código, mas ele tem uma teoria há muito tempo que entende que não existe mais quase nada de condição de ação. Mas a doutrina majoritária ensina da forma que eu vou passar para vocês, tá? Que é o seguinte: pelo código anterior, nós tínhamos que as condições da ação eram legitimidade de partes, interesse processual ou interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Né? Para quem foi meu aluno no AB, a nossa macetinha da lipo, né? Lembra que foi meu aluno? Qual é a condição para me casar com você? Faça uma lipo, né? Então era a lipo que tinha aí os macetinhos da época. Legitimidade, interesse e possibilidade. O código nosso é de 73. O nosso código, ele na verdade é um tributo a um jurista italiano chamado Enrico Tullio Liebman. Liebman se escreve, tá? Liebman. É um tributo ao Liebman. Então o nosso código originário adotou, nosso código 73, adotou a teoria originária de Liebman. Liebman pregava isso, que as condições da ação, legitimidade, interesse e possibilidade. Não é a parte legítima, seja no polo ativo ou passivo, carência de ação. Não tem interesse, como aquele caso, nem foi atrás do órgão para pegar a informação. Como é que vai impetrar um habeas data? Não foi negado, falta interesse de agir. Possibilidade. O pedido é impossível para o ordenamento jurídico. Por exemplo, não pode um morador de rua pedir usucapião da Praça Tiradentes porque já mora lá há 30 anos e tem como sua praça. Não dá. É um pedido juridicamente impossível. Então nós tínhamos aqui, proibido pelo ordenamento, usucapião de bem público nesse caso. Então pronto. Legitimidade, interesse e possibilidade. Teoria originária de Liebman. Aqui tem uma historinha que não vale a pena nem perder tanto tempo, mas o próprio Liebman acabou revisitando a sua teoria lá na década de 60 mesmo, antes mesmo de entrar em vigor o nosso CPC de 73. E o Liebman, autor dessa teoria, fala assim, não, eu entendo que possibilidade jurídica não é uma condição de ação. Só que o nosso legislador em 73 optou pela teoria originária de Liebman. Legitimidade, interesse e possibilidade. Agora, no CPC de 2015, então 70, 80, 90, 2003, 2013, mais de 40 anos depois, o que Liebman demorou 2 anos para revisar, o nosso legislador demorou 40. No novo código, o legislador adotou a teoria revisada de Liebman. Ou seja, possibilidade jurídica do pedido não é mais condição de ação. Não é mais condição da ação. Agora as condições são legitimidade e interesse, para aqueles que pregam que ainda existe condição. Legitimidade e interesse. Possibilidade não é mais. Então fomos para a teoria revisada, revisitada pelo próprio Liebman. Então, pelo amor de Deus, a partir de hoje, doutores, numa contestação, não peçam mais a carência de ação porque o pedido é juridicamente impossível. Professores, imagine que eu trabalho para a Fazenda Pública, um morador de rua pediu usucapião da Praça Tiradentes. Eu vou falar o quê? Não vou mais alegar carência de ação? Não mais. Você vai alegar o quê? Você vai pedir a improcedência da ação, porque o pedido é juridicamente impossível. Mas não é mais condição da ação. Não é mais requisito para ter direito a uma resposta de mérito. Portanto, a partir de hoje, quando o pedido for juridicamente impossível, você não alega mais carência de ação. Alguns até tentam colocar na falta de interesse quando possível, mas se não for possível, é mérito. Carência de ação atualmente, só para ilegitimidade, seja no polo ativo ou no polo passivo, não é o autor ou não deveria ser o réu, seja para falta de interesse. Essa demanda não é necessária, não será útil a você.
Então, por falta de legitimidade ou interesse e carência de ação, extinção sem resolução. Se for por impossibilidade jurídica do pedido, agora é mérito. Vai resolver o processo, vai julgar o processo resolvendo o mérito. Ok? Então, uma grande alteração. Artigo 17. Sai a possibilidade jurídica do pedido. Ok. Vamos lá. A nossa legitimidade, ela acaba se dividindo em duas. Nós temos a regra e temos algumas situações peculiares. A legitimidade pode ser ordinária, que é o normal, é o padrão, o nome já diz, é algo ordinário, algo comum. E temos a legitimidade extraordinária, que aqui gramaticalmente falando também, sem nenhum erro, só você pegar o prefixo extra, além da ordinária, não é a regra, mas é admitida também. Então temos legitimidade ordinária e temos legitimidade extraordinária. A previsão de ambas as legitimidades, ela se encontra no artigo 18 do novo CPC. Artigo 18. O artigo 18, com as minhas palavras, diz mais ou menos assim: ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, vírgula, salvo quando houver expressa autorização ou previsão pelo ordenamento jurídico. A única coisa que eles trocaram basicamente é que antes, salvo quando houver expressa autorização por lei. Mas já se entendia que era lei em sentido amplo, agora arrumaram, pelo ordenamento jurídico. Então pronto. O artigo 18, ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, vírgula, salvo quando expressamente autorizado pelo ordenamento jurídico. Ótimo. Até a vírgula, doutores, é legitimidade ordinária. É a regra. Ninguém pode, em nome próprio, pleitear direito alheio. Então, quem é a parte legítima? É o titular do direito invocado. Então, legitimidade ordinária é quando alguém, em nome próprio, vem pleitear direito próprio. Ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio. Então, o que ela foi fazer, ajuizar uma demanda, ela como autora, se o direito é meu de ser indenizado pelo soco que ele me deu? Sai daqui. Isso é parte ilegítima. Por quê? Porque ninguém pode, em nome próprio, pleitear direito que não seja teu. Você vem a pleitear o direito quando for teu direito. Tua indenização, não de outra pessoa. Então, a regra é, o Paulo Ribas é o titular, ele é o autor. Ele que bateu, ele é o réu. Nome próprio e direito próprio. Agora, o artigo 18 tem uma vírgula. Salvo quando expressamente autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, extraordinariamente, quando houver autorização legal, autorização jurídica, aí sim alguém pode, em nome próprio, pleitear direito alheio, direito que não é dele. Quando houver autorização pelo ordenamento jurídico. Não é uma autorização negocial. Não é eu passando uma procuração para ela me representar. Isso é representação, tem nada a ver com a história. Ela nunca será titular de um direito que eu tenho de ser indenizado por um soco que ele me deu. Eu posso elegê-la como minha advogada, uma representação. Ou quando eu falo incapaz, que ele não tem capacidade processual, tem que ter um representante, mas não tem nada a ver com isso. O representante está em nome alheio defendendo o direito alheio. Porque o menor é a parte, só que como ele não tem capacidade, precisa de um representante. Aqui não tem nada a ver. Então, quando que seria caso de legitimidade extraordinária? Quando que alguém é o titular, mas está protegendo o direito que não é dele? Quando houver previsão legal, ordenamento jurídico. Por exemplo, Ministério Público. O Ministério Público, quando ajuiza uma ação civil pública. Quem é o autor da ação civil pública? O Ministério Público. Ele é o autor. Só que ele está lá defendendo um direito institucional do MP? Pensando em dinheiro, sei lá, alguma verba para os promotores? Não. Ele está em nome próprio, o MP é o autor, só que está pleiteando o direito que não é dele. Ou é direito do idoso, da criança e adolescente, do hipossuficiente, do meio ambiente, toda a sociedade. Ele está em nome próprio, pleiteando o direito alheio, porque a lei da ação civil pública, nesse caso, prevê. Outra situação, sindicatos. O sindicato, às vezes, ajuiza a demanda em nome próprio, mas ele pleiteia direito da categoria, não da pessoa jurídica sindicato. Eu quero pleitear uma questão da hora noturna do vigia. Não é ele que vai ganhar ou perder, pessoa jurídica, é o vigia que vai ganhar ou perder, é um direito alheio da categoria. Então tem autorização legal para tanto. Associações. Então MP, sindicatos, associações.
A associação ajuiza a demanda em nome dos associados. Um exemplo que eu dou sempre para os meus alunos, que fica bem fácil visualizar, eu dou aula na PUC Paraná, aqui campus Curitiba. Tá? Quase toda faculdade tem um centro acadêmico, um diretório acadêmico. E ali na PUC Paraná, no campus Curitiba, os alunos se reúnem e eles têm o CASP, que é atenda pela sigla de CASP, em homenagem ao jurista baiano Sobral Pinto. Centro Acadêmico Sobral Pinto, CASP. O que o CASP é? Centro Acadêmico é o quê? É uma associação dos estudantes de Direito da PUC Paraná, campus Curitiba. É uma associação. Então pronto. Semestralmente, o CASP ajuizava uma demanda contra a PUC, pleiteando redução de mensalidade. Quem que era o autor da demanda? O CASP. Era ele o autor, ele era a parte legítima. O presidente passava uma procuração para o advogado, capacidade postulatória, ele era o autor. Só que ele estava defendendo o direito dele, centro acadêmico, da pessoa jurídica? Não. Dos estudantes de direito da PUC Paraná, dos associados. Não eram os alunos que entravam em litisconsórcio contra a PUC, era uma pessoa jurídica, centro acadêmico, associação. Nome próprio, direito à lei. Esse é o nome da legitimidade extraordinária. Alguns advogados de plantão certamente sabem disso, mas ouviram muitas vezes com outro nome. Ouviram com o nome substituição processual. Que tem gente que fala é a mesma coisa, outro fala é diferente. Então, pelo que eu vi do legislador agora, meio que ele adotou como sinônimo. O que seria substituição processual? É sinônimo de legitimidade extraordinária. Não vai me fazer lambança numa prova, tá? Substituição processual não tem nada a ver com troca de partes no meio do processo. Isso é matéria da nossa próxima aula, isso é sucessão processual. Quando entra um e sai outro, é sucessão processual, sucedeu. Entrou um, saiu outro. Isso é sucessão, matéria da próxima aula. Hoje estou falando em substituição processual. O que é substituição processual? É quando tem alguém substituindo os interesses de outrem. É quando tem alguém em nome próprio defendendo direito alheio. Então vejam como sinônimo, doutores. Substituição processual, sinônimo de legitimidade extraordinária. O que o novo código regulamentou que não tinha no anterior, era o entendimento doutrinário, no parágrafo único do artigo 18 estabelece que o substituído ele pode ingressar como assistente litisconsorcial. Como assim? O centro acadêmico, associação de estudantes, ele é o substituto processual. Os estudantes são os substituídos. Se algum aluno quiser entrar nessa demanda para ajudar o centro acadêmico, pode? Pode. Ele ingressa como assistente litisconsorcial. Assistente porque ele tem interesse jurídico, mas não é um interesse simples, é um interesse qualificado. Afinal de contas, o direito é dele. Então é isso que regulamentou de diferente o novo código. No parágrafo único, o substituído, se ele quiser, ele pode ingressar como assistente litisconsorcial. Assistente litisconsorcial. Tudo bem? Entenderam quem é o substituído, né? Então, tem o legitimado extraordinário, quem ajuiza a demanda, defendendo o interesse alheio. Aqui também, o substituto é quem está no processo e os substituídos que estão fora do processo, mas os direitos são deles. Então, se ele quiser entrar, ele pode, mas ele entra como assistente litisconsorcial. Legitimidade, então, é ordinária ou extraordinária, e o interesse processual, agora só essas duas aqui são as condições da ação. Faltando qualquer uma delas, você alega a carência de ação. E o processo será extinto sem resolução do mérito. Lembrando, carência de ação, falta de condição de ação. O juiz pode conhecer de ofício, sim ou não? Ou precisa ser provocado pelo réu? O réu tem que falar, excelência, ele é parte legítima. Excelência, ele não tem interesse. Ou as condições da ação são matérias de ordem pública, que ele pode conhecer de ofício? Pode, então marque aí. As condições da ação são matérias de ordem pública. Então, as condições da ação são matérias de ordem pública. Portanto, continuando o ditado aí, as condições da ação são matérias de ordem pública. Portanto, a carência de ação, pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Portanto, a carência de ação pode ser conhecida de ofício pelo juiz.
Lembrando do princípio do contraditório lá passada. Não precisa de provocação. O réu pode ter comido bola, não alegado que o autor é a parte legítima. Mas antes do juiz extinguir, ele tem que ouvir o autor e possibilitar que ele se manifeste. Tá? Contraditório, inclusive, de ofício. Mas vamos lá. Então, portanto, a carência de ação pode ser conhecida de ofício, bem como pode ser alegada pela parte, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Bem como pode ser alegada pela parte em qualquer tempo e grau de jurisdição. Coloque uma vírgula aí e o que foi colocado pelo legislador. Vírgula, enquanto não transitado em julgado. Eu já explico. Enquanto não transitado em julgado. Sempre quando eu faço um ditado, ao final eu volto todo o conceito, tá? Se você perder alguma palavrinha, só deixa um espaço e continua. Porque você fica cutucando o aluno, você atrapalha o aluno e você se perde, então ninguém mais pega mais nada. Então, ao final dito tudo. Enquanto não transitado em julgado. Para quem perdeu alguma palavrinha, vamos lá. As condições da ação são matérias de ordem pública. Portanto, a carência de ação, ou seja, a falta de condição, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, bem como pode ser alegada pela parte em qualquer tempo e grau de jurisdição, vírgula, enquanto não transitada em julgado. Ok? Tranquilos? Marcadinho isso daí? Pronto. Bom, já fiz a ressalva quando eu estava falando do conceito. É matéria que o juiz pode conhecer de ofício. Significa que ele não precisa ouvir a parte? Errado. Não precisa ser provocado para que ele decida. Mas antes de decidir, deve ouvir a parte que será prejudicada com a decisão. Artigo 10 do novo CPC. Contraditório, inclusive, para matérias de ofício. Ponto 2. Marque aí. Não há preclusão. Matéria de ordem pública não preclui. Se vocês pegarem as preliminares da contestação, que antes estavam no artigo 301, agora, se não me engano, foi para o 337 do CPC, o que o réu tem que alegar antes de entrar no mérito, vícios processuais, uma das matérias preliminares é justamente falta de interesse ou ilegitimidade de parte. Ótimo. O réu deve alegar na preliminar. Agora, se ele não alegar na preliminar, ele pode, por exemplo, alegar lá nos memoriais? Sim ou não? Sim, por quê? Porque não há preclusão. Não preclui. O que é preclusão? Perda da possibilidade de praticar um ato processual. Se ele não alegar na contestação, ele perde a possibilidade de alegar isso? Não. Por quê? Porque é matéria de ordem pública. Não é de interesse das partes, ilegitimidade ou falta de interesse. É de interesse de todo o Estado. É de interesse do julgador. Não preencheu sequer as condições da ação, matérias de ordem pública. Então coloque aí que não há preclusão. Não há preclusão. Ainda, o que é essa ressalva que não tinha no CPC anterior e tem agora? Enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, enquanto não transitar em julgado. Foi uma questão boa ter colocado. Porque se já transitou em julgado, aquele defeito processual se transforma em possível hipótese de rescindibilidade. Se já transitou em julgado, eu não posso mais peticionar no processo e pedir a carência de ação. Já transitou em julgado, meu amigo, já acabou o processo. Já se esgotaram os recursos. Não posso alegar se já transitou em julgado. Enquanto o processo estiver em andamento, o que eu ditei para vocês? A qualquer tempo e a qualquer grau pode ser alegado. Já está lá no TJ o processo. Todo mundo no primeiro grau comeu bola. Ninguém se atentou que o réu era parte ilegítima, ou que o autor é parte legítima. Peticiona no tribunal, carência de ação, extinga sem resolver. Anula a sentença, extinga sem resolver. Ótimo, pode. Enquanto não transitado em julgado, pode alegar a qualquer momento. Por quê? Porque não preclui. Se já transitou em julgado, tem alguma coisa que eu posso fazer? Você pode verificar se é caso de ação rescisória, que é um instrumento processual adequado para atacar coisa julgada material. Opa, desculpa, excelência, ação rescisória. Agora que eu vi a parte ilegítima, violou literal disposição de lei. Tem que ser parte legítima para ajustar a demanda. Se a parte é legítima, violou a lei, ação rescisória.
Mas não posso mais peticionar. É uma nova ação que tem que depositar 5% do valor da causa, todos os requisitos da ação rescisória. Então, por isso a ressalva, enquanto não transitado em julgado. Por quê? Transitou em julgado, o defeito processual pode ser transformado em vício de rescindibilidade. Se vocês quiserem colocar entre parênteses para depois dar uma lida, o que eu ditei para vocês está mais ou menos no artigo 4, escrito no artigo 485, parágrafo 3º do novo CPC. 485, parágrafo 3º do novo CPC. Mais 2 detalhes, doutores. No código, o 485, parágrafo 3º é quase uma cópia do antigo 267, parágrafo 3º. Só que não tem uma ressalva. No código anterior tinha uma previsão expressa dizendo que se o réu não alegasse na primeira oportunidade que lhe competia falar aos autos, ele arcaria com as custas de retardamento. Então, o que significa? O réu ele tem que alegar na contestação. Se ele não alegar na contestação, pode alegar depois? Pode. Mas aí ele iria arcar com as custas de retardamento. Todo o prolongamento, as custas desse prolongamento, o réu, mesmo sendo vitorioso, é que vai pagar. Não tem mais essa previsão no novo CPC. Então, para quem estudava com o CPC anterior, quiser colocar uma ressalva, não há mais previsão de o réu arcar com as custas de retardamento. Não que eu não ache justo o réu arcar, porque ele que acabou dando causa, mas não tem mais essa previsão. Não tem mais previsão de custas de retardamento, marquem aí, não há mais a previsão no novo CPC, de as custas de retardamento serem arcadas pelo réu que não alegou na primeira oportunidade. Então só coloquem assim, não há mais previsão das custas de retardamento, acerca das custas de retardamento. Antes dizia, o réu que não alegar na primeira oportunidade, ele vai arcar com as custas de retardamento. Não tem mais essa previsão que tinha no 267, parágrafo 3º. Porém, nada impede que, se comprovada a má-fé do réu, o juiz imponha alguma condenação por litigância má-fé. Como assim? O réu, desde o começo, está vendo que o autor é a parte legítima. Desde o começo ele percebeu isso. Só que eu tenho que comprovar, porque má-fé não se presume, aí tem dificuldade, né? Mas se consegue provar que o réu desde o começo sabia, em nenhum momento alegou. Deixou para alegar lá no final, só para atrasar todo o processo e voltar do zero. Ah, se está de má-fé processual. Nós temos que atuar sempre da boa-fé. Nada impede uma condenação por litigância de má-fé ser caracterizada. Mas não há mais a previsão de custas de retardamento. Entenderam? Então, resumindo, código anterior. Continua a mesma coisa. Condição de ação não preclui alegar a falta dela. Matéria de ordem pública. Só que antes tinha uma previsão. Se o réu não alegar na primeira oportunidade, ele pode alegar depois. Mas ele arca com as custas de retardamento. Por que não alegou antes? Agora não tem mais essa previsão. Mas, se comprovada a má-fé, nada impede uma condenação por essa litigância de má-fé do réu. Ficou mais difícil agora. Antes era o objetivo. Não alegou, paga. Agora não. Não alegou e tem má-fé? Prove a má-fé, ele paga. Ok? Para terminarmos aqui a parte de condições da ação, uma questão um pouquinho mais profunda. Olha só. Cuidado com essa leitura, com essa redação que eu ditei para vocês. Que as condições da ação são matérias de ordem pública, porém, portanto, a carência pode ser alegada em qualquer tempo e qualquer grau. Lembrem que o direito é um sistema, lembre lá do eros grau, não se interpreta o direito em tiras, interpreta de forma sistemática. Pois bem, o que significa isso? Professor, então quer dizer que o processo está lá na fase de memoriais no primeiro grau. Eu sou réu. Só agora que eu me toquei que o autor é parte legítima, posso alegar a carência de ação? Sim ou não? Sim ou não? Sim, porque não preclui, professor. Carência de ação a qualquer tempo, qualquer grau. Beleza. Eu, na hora que eu fui apelar que eu me toquei, o juiz sentenciou, deu ganho de causa ao autor. Na apelação que eu me toquei, puxa vida, o autor é a parte ilegítima. Posso alegar isso na apelação, sim ou não? Sim, se não transitou em julgado, pode. Beleza. O tribunal proferiu o acórdão. Eu só fui me tocar disso na hora que foi proferido o acórdão. Nossa, desde o começo o autor é a parte legítima. Posso, em recurso especial, alegar carência de ação? Sim ou não? Não. Cuidado aqui, pegadinha. Por quê? Professor, mas não é qualquer tempo, qualquer grau? Primeiro, segundo, terceiro, qualquer grau. Interpretem de forma sistemática.
Qual o requisito que o recurso especial, bem como o recurso extraordinário, exige para o conhecimento dos recursos? Pré-questionamento. Então, como que você vai levar uma matéria que nunca foi discutida pela primeira vez para o STJ ou para o STF? Não pode. Se a matéria não foi devidamente pré-questionada nas instâncias ordinárias, ou seja, até o segundo grau, você não pode inovar no recurso especial, no recurso extraordinário, nem mesmo em questão de argumentação, porque a matéria não foi pré-questionada. Então você não poderia, cuidado com esse em qualquer tempo e qualquer grau. Coloquem que o recorrente não poderia levar isso em recurso especial ou em recurso extraordinário. Pela primeira vez, lógico. Se ele já alegou no tribunal, só que o tribunal falou que é parte legítima, eu quero bater o pé dizendo que não é, aí pode, já foi pré-questionado. O que o recorrente não pode é pela primeira vez. Agora, nasceu no processo. Ah, mas é matéria de ordem pública. Só agora que eu estou vendo isso. Posso? Aí não. Porque não foi amplamente discutido esse assunto nas instâncias ordinárias. Então, não posso alegar pela primeira vez em recurso especial, em recurso ordinário. O que a doutrina entende é o seguinte: chegou no STJ, STF um recurso especial extraordinário de matéria já pré-questionada. Já conheceram o recurso. Aí o ministro do STJ, se for especial, ou do STF, se for extraordinário, se toca que há carência de ação. Nesse caso, mesmo não tendo sido discutido antes, ele pode conhecer de ofício a carência de ação? Sim ou não? Aí pode. É o entendimento, aí é divergência até hoje. O que significa dizer o seguinte: o recorrente não pode chegar recurso especial porque a parte é ilegítima só agora que eu vi. Só agora você não pré-questionou, meu amigo. Me desculpe. O teu recurso nem entra. Agora imagine que eu recorri por um outro motivo. Ah, eu achei que os danos aqui não foram conforme a lei. Pronto, o recurso especial foi conhecido. Já passou pelo pré-questionamento. Nesse caso, o ministro lá, ninguém fala nada. Ele verifica que a parte é ilegítima, o que não tem interesse. Ele pode julgar pela carência de ação? Aí pode, porque já passou, mas é divergente. Alguns falam que ele também não pode porque não foi pré-questionado. Então aqui é uma divergência. O que todo mundo é unânime em afirmar é: o recorrente não pode levar se não foi pré-questionado. Ainda que seja matéria de ordem pública. Dane-se. Mesmo matéria de ordem pública precisa de pré-questionamento. É esse o recado que eu quero passar para vocês, concurseiros ou advogados. Mesmo matéria de ordem pública deve ter sido pré-questionada. Agora, o que a doutrina diverge é, pronto, teve o pré-questionamento, só que não foi a parte que levou. Lá em cima, pela primeira vez, alguém se tocou numa matéria de ordem pública e não foi levantado. Bom, se o recurso já foi conhecido, aí já passou pelo requisito. Aí nada impede que o ministro julgue pela carência de ação. Mas não pode ser levado sem pré-questionado. Ok? E claro, né? Depende do interesse que vocês tiverem. Como advogados, concurseiro, marquem essa que é a tese majoritária. Advogados, depende. Você não quer que o recurso seja julgado? Fale que não foi pré-questionado. Você é advogado da outra parte, você quer que seja julgado? Não, isso já passou, portanto agora pode ser julgado pela carência de ação. Advogado é parcial, né? Diga lá. Aí tudo bem. Se você levou isso nos embargos de declaração pré-questionadores, tudo bem.